No meio do sertão, onde a estrada de terra acaba e o silêncio pesa como chumbo, uma mulher de 27 anos segura 2 bebês contra o peito. Faz 25 dias que ela não vê outro ser humano. 25 dias que o homem que prometeu ficar saiu pela estrada e nunca mais voltou. A cisterna secou, o leite dela está fraco. E os 2 filhos que Deus mandou em dobro choram de um jeito que já não parece fome. Parece despedida. Ela olha para a estrada todos os dias. Todos os dias a estrada está vazia. Até que numa tarde de sol branco, uma figura aparece no horizonte, montada num cavalo magro, vindo devagar, como se o destino não tivesse pressa. Se você chegou até aqui, eu peço apenas uma coisa: fique até o final. Essa história vai te pegar de um jeito que você não espera. E se você ainda não se inscreveu neste canal, esse é o momento. Aperte o botão, ative o sininho, porque histórias como essa merecem ser ouvidas até a última palavra. No interior do Brasil de outros tempos, relatos como esse ecoavam entre rios e estradas de terra. Existem lugares neste Brasil imenso que parecem ter sido esquecidos pelos homens. Não por maldade, não por descuido, mas porque a distância engole as coisas. Engole os nomes, engole os caminhos, engole até as vozes de quem grita por socorro. E era num desses lugares, num pedaço de chão seco encravado entre serras pardas e mandacaros retorcidos, que ficava o sítio onde Rosalina Ferreira morava. Se é que se podia chamar aquilo de morar. A casa era de taipa, feita de barro socado e varas cruzadas, com telhado de telhas vermelhas que o tempo havia transformado em cor de poeira. As paredes tinham rachaduras fundas, daquelas que você olha e sente que a casa está cansada, que ela também quer desistir. O chão era de terra batida, varrido todos os dias por uma vassoura de palha que Rosalina havia feito com as próprias mãos, porque era assim que sua mãe lhe ensinara que uma mulher varre a casa todo dia, mesmo quando não tem mais nada dentro dela para proteger. A propriedade ficava a quase 10 quilômetros da vila mais próxima, e esses 10 quilômetros não eram de estrada boa. Era trilha de pedra e pó, espinho e sol, onde carroça atolava na época de chuva e onde o calor de meio-dia fazia o ar tremer como se o próprio mundo estivesse derretendo. Ninguém passava por ali sem motivo. Ninguém tinha razão para subir aquele caminho até aquele morro pelado, a não ser que estivesse perdido ou fugindo de alguma coisa. Rosalina não estava fugindo. Rosalina tinha sido deixada. E essa é uma diferença que dói de um jeito diferente, porque quem foge ainda carrega a ilusão de que escolheu partir. Quem é deixado carrega o peso de saber que alguém olhou para sua vida, olhou para tudo que você era e decidiu que não valia a pena ficar. O nome do homem era Ademar, tropeiro de profissão, desses que cruzavam o sertão puxando tropa de burro carregado de sal, farinha, querosene e tecido, vendendo e trocando entre vilas que o mapa nem registrava. Tinha 34 anos, mãos grandes, um sorriso fácil e aquele jeito de falar que fazia qualquer mulher do interior acreditar que o mundo era maior do que o horizonte que ela conhecia. Rosalina o conheceu numa feira, dessas que aconteciam uma vez por mês na vila, onde o povo vinha de longe para comprar, vender, trocar e principalmente ver gente. Ela estava vendendo rapadura que havia ajudado a fazer na casa de uma vizinha. Ele parou na frente dela, pediu para provar e disse que nunca tinha comido coisa tão doce na vida, mas que estava olhando para algo mais doce ainda. Rosalina riu, e aquele riso foi o começo de tudo que viria depois. Rosalina não era uma mulher que se entregava fácil. Tinha aprendido com a vida a desconfiar. Sua mãe, Dona Esther, era lavadeira, mulher que sustentou 3 filhos esfregando roupa de rico na beira de rio, com as costas curvadas e as mãos rachando no sabão de cinza. O pai de Rosalina ela nunca conheceu.
Sabia apenas o que a mãe contava nos dias em que a tristeza vencia o orgulho, que era um homem que passou pela cidade, ficou 2 meses e partiu com a mesma facilidade com que tinha chegado. Como vento, Dona Esther dizia. Veio, bagunçou tudo e foi embora sem pedir licença. Rosalina cresceu ouvindo isso. Cresceu sabendo que homem que chega de fora pode ir embora de fora também. Mas saber uma coisa e sentir uma coisa são 2 mundos diferentes. E quando Ademar apareceu, com aquele sorriso e aquelas palavras, todo o conhecimento do mundo não foi suficiente para segurar o coração dela no lugar. Em 2 meses, Rosalina largou o quartinho de porta e janela que alugava na vila, o trabalho de costura que fazia para fora, as poucas amizades que tinha, e foi morar com Ademar no sítio que ele dizia ter conseguido emprestado de um conhecido. Ele pintou a coisa toda de um jeito bonito. Disse que iam criar uma vida ali, que ia plantar, que ia trazer animal, que aquele sertão tinha riqueza escondida para quem soubesse trabalhar. Rosalina acreditou porque queria acreditar, porque o sonho de ter uma família, um teto, alguém que ficasse, era a única coisa que ela carregava desde menina e que ainda não tinha pesado demais para abandonar. No primeiro mês juntos, ela engravidou. Quando o doutor da vila, um homem velho de óculos redondos, que atendia num cômodo apertado ao lado da farmácia, disse que eram 2, que ela carregava 2 dentro da barriga, Rosalina encostou na parede e precisou de um momento para respirar. Gêmeos. 2 vidas de uma vez. Ademar, quando soube, ficou quieto. Não foi a quietude de quem está feliz demais para falar. Foi a quietude de quem está calculando alguma coisa por dentro, como um bicho que fareja perigo e decide se vai lutar ou correr. A gravidez foi dura. Barriga de gêmeos cresce rápido, pesa rápido, cobra rápido. Rosalina passava os dias entre a cama e a cozinha, entre o fogão de lenha e a porta da frente, onde se sentava para olhar o mato e sentir o vento quente que não refrescava nada, mas pelo menos movia o ar. Ademar continuava saindo com a tropa, às vezes por 1 semana, às vezes por 2. Cada vez voltava mais calado. Cada vez trazia menos mantimento. Cada vez olhava para a barriga dela com aquele olhar de quem está vendo uma conta que não sabe como vai pagar. Rosalina fingia que não percebia. Fingia porque tinha medo de que, se perguntasse o que estava acontecendo, a resposta viesse em forma de porta batendo. E ela já conhecia bem demais o som de porta batendo na vida de uma mulher sozinha. Os gêmeos nasceram numa noite de calor insuportável, com a ajuda de uma parteira velha que Ademar havia buscado na vila montado no burro. Um menino e uma menina. Tomás veio primeiro, miúdo, vermelho, gritando como se já soubesse que o mundo onde estava chegando não seria fácil. Inês veio depois, mais quieta, quase em silêncio. E por alguns segundos o coração de Rosalina parou, porque achou que a menina não ia chorar. Mas chorou. Chorou baixinho, como quem pede licença para existir. Rosalina segurou os 2 contra o peito e sentiu uma coisa que não cabia no corpo. Uma coisa que era alegria e terror ao mesmo tempo. Porque agora ela amava 2 pessoas de um jeito que tornava qualquer perda insuportável. Os 3 primeiros meses foram de noites sem sono, de choro em dobro, de leite que às vezes parecia que não ia dar conta de alimentar 2 bocas ao mesmo tempo. Rosalina aprendeu a amamentar os 2 juntos, um de cada lado, porque se esperasse um terminar para começar o outro, passava o dia inteiro naquilo. Ademar ajudava pouco. Dormia no cômodo separado quando os bebês choravam demais. Saía cedo, voltava tarde. E num dia de sol igual a todos os outros, quando Tomás e Inês tinham exatamente 3 meses de vida, Ademar disse que precisava ir até a vila buscar querosene e farinha, porque tinham acabado. Levou o burro. Levou o saco de couro onde carregava as coisas. Disse que voltava no dia seguinte, antes do sol esquentar. Rosalina acenou da porta com um bebê em cada braço e ficou olhando até a figura dele sumir na curva do caminho.
Ele não voltou no dia seguinte, não voltou no outro, não voltou no terceiro dia, nem no quarto, nem no quinto. No sexto dia, Rosalina revirou a casa inteira procurando alguma coisa que explicasse aquele sumiço, e foi ali que ela entendeu. Não por um bilhete, não por uma mensagem, entendeu pelo que faltava. O lado dele da prateleira estava vazio. A caneca de lata que ele usava para tomar café tinha sumido. A muda de roupa que ficava dobrada no canto do quarto não estava mais lá. A faca de cabo de osso que ele carregava desde antes de conhecer Rosalina, aquela que ele nunca largava, tinha ido com ele. Ademar não tinha saído para buscar querosene. Ademar tinha levado tudo que era seu. Cada peça, cada objeto, cada pedaço da vida dele naquela casa havia sido recolhido em silêncio, nos dias anteriores, aos poucos, sem que ela percebesse. Ele tinha planejado. Não foi impulso, não foi loucura, não foi desespero de momento. Foi cálculo. A mesma quietude que ela viu no rosto dele quando soube dos gêmeos era a quietude de um homem que já estava calculando a saída. Rosalina sentou no chão da cozinha e ficou ali por um tempo, que ela não saberia dizer se foram minutos ou horas. Os gêmeos estavam dormindo no quartinho ao lado, naquele berço improvisado que era só um caixote de madeira forrado com retalhos de tecido. Ela não chorou. Não naquele momento. O choro viria depois, viria à noite, viria na madrugada quando o silêncio do mato ficasse grande demais e os bebês dormissem e não houvesse mais nenhuma tarefa para ocupar as mãos e a mente. Naquele momento, sentada no chão, Rosalina sentiu uma coisa que era pior que tristeza. Sentiu a confirmação. A confirmação de que o mundo funcionava exatamente da maneira que sua mãe sempre disse que funcionava. Homem chega, promete, usa e vai embora, como o vento. E o que sobra é a mulher, os filhos e o silêncio. Mas Rosalina era filha de lavadeira. E filha de lavadeira aprende cedo que chorar não lava roupa, que lamentar não enche barriga e que o sol vai nascer no dia seguinte, quer você esteja pronta ou não. Ela levantou do chão, foi ver se a cisterna ainda tinha água. Tinha, pouca, mas tinha. Olhou para a horta no quintal, aquele pedaço de terra onde ela havia tentado plantar quiabo, abóbora e maxixe. A seca tinha castigado quase tudo. Os pés de quiabo estavam murchos, pendendo para o lado como gente que perdeu a vontade de ficar de pé. A abóbora não tinha vingado. O maxixe dava uns frutos miúdos, duros, que mais pareciam pedra verde do que comida. A única coisa que resistia era a mandioca, porque mandioca é como o povo do sertão, aguenta o que vier e continua enfiada na terra mesmo quando tudo ao redor desiste. Rosalina arrancou 2 raízes, descascou, pôs para cozinhar. Aquilo seria o jantar dela. E o almoço do dia seguinte, e talvez o jantar do dia seguinte também. Os dias foram passando, e cada dia era uma guerra. Uma guerra sem inimigo visível, sem campo de batalha, sem ninguém para testemunhar se ela vencesse ou perdesse. A água da cisterna foi baixando. No 12º dia, Rosalina precisou caminhar até um riacho que ficava a quase 2 quilômetros, levando os gêmeos amarrados ao corpo com pedaços de lençol, um na frente e outro nas costas, porque não havia ninguém no mundo com quem pudesse deixá-los. O peso dos 2, mais o peso do balde na volta, fazia suas pernas tremerem e suas costas gritarem. Ela parava a cada 100 metros, respirava, olhava para o céu e pedia a Deus, não com palavras bonitas, mas com aquele tipo de oração que é mais gemido do que frase, que é mais desespero do que fé, que é o tipo de oração que só quem já esteve no limite sabe fazer. No 15º dia, Inês teve febre, uma febre que veio de noite, que deixou o corpinho da menina quente como brasa e mole como pano molhado. Rosalina passou a madrugada inteira com a filha no colo, molhando um pedaço de tecido em água e passando na testa dela, na nuca, nos pulsos, rezando baixinho, prometendo coisas a santos que ela mal conhecia.
trocando promessas por milagres, como se a fé fosse moeda e o céu fosse uma feira onde se podia negociar a vida de uma criança. A febre cedeu pela manhã, mas o medo não cedeu. O medo ficou. Instalou-se no peito de Rosalina como um bicho que faz toca e não sai mais. No 20º dia, a farinha acabou. No 21º, o sal. Rosalina comia mandioca cozida sem nada, às vezes com um punhado de folha de mato que ela sabia que não era venenosa porque tinha visto cabra comendo. Precisava se alimentar para continuar produzindo leite, porque aquele leite era a única coisa que mantinha Tomás e Inês vivos. Se o leite secasse, acabava tudo. Ela sabia disso com a clareza gelada de quem já enxerga o fundo do poço e está contando os degraus que faltam para chegar lá. No 23º dia, ela acordou e percebeu que o leite de um dos peitos havia diminuído. Sentiu o pânico subir pela garganta como água de enchente. Apertou, massageou, tentou tudo o que sabia, tudo o que tinha ouvido das mulheres mais velhas, e o leite voltou, fraco, mas voltou. Ela chorou de alívio ali mesmo, sentada no chão de terra com os 2 filhos no colo, chorando como não chorava desde o dia em que viu a prateleira vazia de Adhemar. No 25º dia, Rosalina acordou e soube, com aquela certeza que vem de um lugar que não é a razão, que se ninguém aparecesse naquele dia, ela não teria forças para levantar no dia seguinte. Não era desistência. Era o corpo falando mais alto que a vontade. Era o corpo dizendo que 25 dias de solidão, de fome, de medo, de trabalho sem descanso, tinham cobrado um preço que a coragem sozinha não conseguia mais pagar. Ela se levantou devagar. Vestiu a mesma camisa de botão clara que usava há dias, porque era a única limpa. Ajeitou a saia escura na cintura. Pegou Tomás no braço direito e Inês no braço esquerdo, e caminhou até a frente da casa. Parou ali, perto da cerca de madeira podre, olhando para a estrada de terra vermelha que descia o morro e sumia na curva entre os mandacarus. O sol estava branco, alto, e o silêncio era tão completo que ela podia ouvir a própria respiração e a respiração dos 2 filhos. Ficou ali, de pé, esperando, sem saber exatamente o que esperava, mas esperando mesmo assim, porque esperar era a última coisa que ainda conseguia fazer. E foi então que viu. Lá embaixo, onde a trilha fazia a curva, um ponto se movendo. Pequeno no começo, tremendo no calor como miragem. Mas não era miragem. Era um homem, montado num cavalo magro, vindo devagar, subindo o morro, no ritmo cansado de quem já andou demais naquele sol. Rosalina apertou os bebês contra o peito. O coração bateu mais forte. Não sabia se de esperança, se de medo, se de alguma coisa entre os 2 que ainda não tem nome. O homem se aproximava. E nem ele nem ela sabiam ainda, mas aquele encontro, naquela tarde de sol branco, naquele morro esquecido pelo mundo, ia mudar tudo. Tudo. O homem parou o cavalo a uns 20 metros da cerca. Não desceu. Ficou ali montado, com o corpo levemente inclinado para frente, uma mão segurando a rédea e a outra apoiada na coxa, olhando para Rosalina com aquele olhar de quem está tentando entender o que está vendo antes de tomar qualquer decisão. O cavalo era magro, de pelo pardo e costelas marcando sob o couro, desses animais que já andaram demais e comeram de menos, mas que ainda se mantêm de pé por pura teimosia. O homem também parecia assim, magro sem ser fraco, queimado de sol de um jeito que a pele tinha virado couro. Usava chapéu de aba larga desbotado pelo tempo, camisa de algodão cru com as mangas dobradas até o cotovelo e uma calça de brim surrada enfiada dentro de botas gastas que já tinham pisado muita légua de chão. Devia ter uns 45 anos, talvez mais, talvez menos. No sertão, o sol envelhece os homens de um jeito que torna difícil adivinhar idade. O que se podia ver com clareza eram os olhos. Olhos escuros, fundos, com um tipo de cansaço que não era do corpo. Era de dentro.
Era o cansaço de quem já carregou peso demais na alma e aprendeu a andar assim mesmo, curvado por dentro, mas de pé por fora. Rosalina não se mexeu. Ficou parada onde estava, com Tomás e Inês apertados contra o peito, o coração disparado, as pernas querendo correr, mas sem ter para onde. No sertão daquele tempo, mulher sozinha com criança de colo e um estranho no caminho era motivo para todo tipo de medo. E Rosalina já tinha medo de sobra guardado dentro de si. Medo que tinha se acumulado em 25 dias de solidão, como água de chuva em balde furado, sempre transbordando, nunca secando. O homem pareceu perceber, pareceu entender, sem que ninguém dissesse nada, que aquela mulher na frente daquela casa com aqueles 2 bebês estava num lugar entre o desespero e a desconfiança, e que qualquer movimento errado da parte dele ia empurrar ela para o lado errado. Então ele fez uma coisa simples, tirou o chapéu, tirou devagar, com respeito, como se estivesse entrando numa igreja, e segurou contra o peito. Era o jeito que os homens do interior tinham de dizer que vinham em paz sem precisar abrir a boca. Ele disse que se chamava Severino. Disse com voz calma, rouca, de quem não conversa com gente há dias e precisa forçar as palavras para fora como quem puxa água de poço fundo. Disse que estava passando por ali a caminho de uma propriedade vizinha, onde ia verificar uma cerca de gado para um fazendeiro da região. Disse que viu a casa e viu a mulher e viu as crianças e que não conseguia seguir caminho sem pelo menos perguntar se estava tudo bem. Rosalina não respondeu de imediato. Ficou medindo aquele homem com os olhos, procurando nos gestos dele, na postura, no tom de voz, qualquer sinal de ameaça, qualquer coisa que dissesse que ele era como Ademar, como os outros, como todos os homens que passam pelo caminho das mulheres e só deixam estrago. Mas não encontrou. O que ela encontrou foi uma coisa estranha, uma coisa que não sabia nomear naquele momento. Era como olhar para alguém e reconhecer um tipo de dor que você também carrega. Como se aquele homem, sem dizer quase nada, estivesse mostrando uma ferida que era parecida com a dela. Ela disse que precisava de água. Foi a primeira coisa que saiu da boca dela. E saiu sem pensar, como se o corpo tivesse falado antes da cabeça ter tempo de decidir se devia falar ou não. Severino assentiu com a cabeça, foi até o cavalo e tirou do arreio um cantil de couro. Caminhou até a cerca, não passou dela, estendeu o braço e ofereceu. Rosalina caminhou até lá, pegou o cantil e bebeu. A água estava morna pelo sol, mas era água, e naquele momento, água morna era a coisa mais preciosa que existia no mundo. Bebeu devagar, porque sabia que se bebesse rápido demais, o estômago vazio ia reclamar. Depois olhou para os filhos. Severino entendeu sem ela pedir. Disse que voltava. Disse que ia até a propriedade vizinha resolver o que tinha que resolver e que no caminho de volta passava ali de novo, com água e com o que mais conseguisse trazer. Rosalina quis dizer que não precisava, quis dizer que se virava sozinha, quis dizer qualquer coisa que protegesse o pouco de orgulho que ainda lhe restava. Mas olhou para Tomás, que estava acordado e quieto demais, com aquela quietude que criança de colo só tem quando já não tem energia nem para chorar, e engoliu o orgulho inteiro. Disse apenas que ia esperar. Severino voltou no final da tarde. O sol já estava descendo atrás das serras e o céu tinha daquele tom de laranja queimado que só o sertão sabe fazer. Ele trazia 2 sacos amarrados na garupa do cavalo, um com farinha de mandioca, outro com charque, um punhado de rapadura e um maço de velas de cera. Parou no mesmo lugar de antes, do lado de fora da cerca, e colocou os sacos no chão. Não entrou. Não perguntou se podia entrar. Não fez menção de se aproximar da casa. Ficou ali de pé ao lado do cavalo, esperando que ela viesse buscar, como se entendesse que aquela cerca de madeira podre não era apenas cerca. Era o limite entre o mundo dela e o mundo de fora.
e que esse limite precisava ser respeitado até que ela decidisse que podia ser cruzado. Rosalina veio até a cerca, pegou os sacos e pela primeira vez olhou nos olhos dele de perto. Viu que aqueles olhos escuros tinham uma coisa parecida com água parada de açude, uma profundidade que não se via de longe, uma tristeza guardada tão fundo que quase parecia calma. Agradeceu. Ele colocou o chapéu de volta na cabeça e disse que passava no dia seguinte, se ela deixasse. Rosalina disse que deixava. E assim começou uma coisa que nenhum dos dois planejou, que nenhum dos dois nomeou, que foi acontecendo devagar, como raiz de planta que cresce por debaixo da terra sem ninguém ver. No segundo dia, Severino voltou com mais água, dessa vez em 2 barris que trouxe amarrados na garupa. Encheu a cisterna até a metade. Rosalina observou de dentro da casa pela janela, segurando os gêmeos. No terceiro dia, ele apareceu mais cedo, quando o sol ainda estava baixo. Amarrou o cavalo num poste, pediu licença com um aceno de cabeça e começou a consertar a cerca. Trabalhou a manhã inteira sem dizer uma palavra. Arrancou os postes podres, trouxe madeira nova que tinha cortado sabe Deus onde, enterrou, amarrou, reforçou. Quando terminou, a cerca parecia outra coisa. Parecia que alguém se importava com aquele lugar. Rosalina levou um copo de água até ele. Severino bebeu, devolveu o copo, agradeceu e foi embora. No quarto dia, veio e olhou para o telhado. Subiu sem pedir ajuda, descalço, se movendo com a segurança de quem já consertou muitos telhados na vida. Recolocou telhas que estavam soltas, tapou buracos com barro que ele mesmo amassou com os pés. Na primeira noite depois do concerto, quando um vento forte passou, Rosalina não ouviu aquele assobio que entrava pelas frestas e a fazia tremer de frio. A casa estava fechada, protegida, e aquela sensação de proteção, tão simples, tão básica, fez uma coisa dentro de Rosalina que ela não esperava. Fez o nó que ela carregava no peito afrouxar um pouco, só um pouco, mas o suficiente para que ela conseguisse respirar um pouquinho mais fundo. Na segunda semana, Severino começou a trabalhar a terra, olhou para o terreno seco onde Rosalina tinha tentado plantar e não disse nada, mas seus olhos fizeram aquela varredura lenta de quem entende de chão, de quem sabe ler a terra como outros sabem ler livro. No dia seguinte apareceu com uma enxada e começou a cavar. Não onde Rosalina tinha plantado, num lugar diferente, mais abaixo, perto de onde o terreno fazia uma descida suave. Rosalina perguntou por que ali e não no outro lugar. Severino explicou com poucas palavras, como sempre, que a água da chuva, quando viesse, ia descer pelo morro e se juntar naquele ponto. Disse que a terra ali era mais escura, mais gorda, que guardava umidade melhor. Disse que o outro lugar onde ela tinha plantado era terra magra, cansada, que já tinha dado tudo o que podia dar e agora só queria descansar. Rosalina ouviu e sentiu uma coisa estranha, uma espécie de vergonha misturada com admiração, porque percebeu que aquele homem calado entendia daquele chão mais do que ela jamais entenderia, e que o trabalho de semanas que ela tinha feito sozinha, lutando contra a terra seca, tinha sido trabalho jogado fora porque ninguém nunca tinha lhe ensinado a ouvir o que a terra estava dizendo. Severino nunca dormiu dentro da casa. Nos dias em que ficava até mais tarde, quando o trabalho se esticava até o sol sumir, ele dormia do lado de fora, na varanda, enrolado numa manta que trazia amarrada na sela do cavalo. Rosalina ouvia ele se ajeitar lá fora, ouvia a respiração dele se acalmando e sentia aquela mesma coisa que tinha sentido na primeira noite, segurança. A segurança de saber que havia alguém ali, que se uma cobra entrasse pela porta, se um bicho rondasse a casa, se qualquer coisa acontecesse no escuro do mato, ela não estava mais sozinha. E essa segurança, esse simples fato de ter outro coração batendo perto do seu,
Era uma coisa que Rosalina tinha subestimado a vida inteira até o dia que perdeu. Porque a gente só entende o valor de não estar sozinho depois que passa 25 dias com 2 bebês de colo num sertão onde o silêncio é tão grande que parece que o mundo acabou e esqueceu de avisar. Os gêmeos começaram a mudar também. Tomás, que tinha ficado quieto demais naqueles dias de fome e medo, voltou a chorar com força, com aquele choro saudável de bebê que reclama porque quer colo, porque está molhado, porque o mundo não gira no ritmo que ele gostaria. Inês, que tinha ficado fraquinha depois da febre, começou a engordar, a ter aquelas dobrinhas nos braços e nas coxas, que são o sinal mais bonito de que uma criança está sendo bem alimentada. Rosalina comia melhor agora. Severino trazia mantimento toda semana, farinha, feijão, charque, às vezes um pedaço de carne fresca que ele conseguia sabe Deus como. E com comida no corpo, o leite voltou com força, farto, suficiente para os 2. Havia manhãs em que Rosalina amamentava os gêmeos sentada na varanda nova que Severino tinha reforçado, olhando para o terreno onde os primeiros brotos verdes começavam a furar a terra, e sentia uma coisa que por muito tempo achou que nunca mais ia sentir. Não era felicidade ainda, era algo antes da felicidade, algo que vem primeiro, como o clarear do céu antes do sol nascer. Era a sensação de que talvez, só talvez, as coisas pudessem ser diferentes. Mas no sertão daquele tempo, quando uma coisa começa a dar certo, o mundo parece ter ciúme. Parece que existe uma força invisível que olha para quem está se levantando e diz, não tão rápido. Foi numa tarde de sol pesado, dessas em que até as lagartixas procuram sombra, que um homem apareceu na trilha. Não era Severino, era um sujeito montado num cavalo bem tratado, gordo, de pelo lustroso, o tipo de animal que só gente com dinheiro mantém. O homem usava roupa limpa, chapéu novo e tinha um chicote de couro cruzado sobre a sela. Parou na frente da casa, sem tirar o chapéu, sem desmontar, olhando para Rosalina de cima para baixo, com aquele tipo de olhar que homem poderoso tem quando olha para gente que considera pequena. Disse que vinha a mando do coronel Firmino, disse que o coronel era dono daquela terra, que tinha documento em cartório provando e que tinha chegado ao conhecimento dele que havia gente morando ali sem autorização. Disse que o coronel, por ser homem cristão e de bom coração, dava 30 dias para Rosalina desocupar, mas que se no 31º dia ela ainda estivesse ali, as coisas iam ser resolvidas de outro jeito. Não disse que jeito. Não precisava. O chicote cruzado na sela dizia o suficiente. O homem virou o cavalo e desceu o morro sem olhar para trás. Rosalina ficou parada no terreiro com os braços caídos ao lado do corpo e um frio na barriga que não tinha nada a ver com temperatura. 30 dias. 30 dias e ela perderia o único teto que tinha. O teto que Severino tinha consertado, a cerca que Severino tinha levantado, a terra que Severino tinha ensinado a dar fruto de novo. Tudo aquilo podia ser arrancado dela em 30 dias, porque um homem com papel em cartório e chicote na cela tinha decidido que podia. Quando Severino chegou no final da tarde e viu o rosto dela, soube na hora que alguma coisa tinha acontecido. Rosalina contou. Contou tudo, cada palavra que o homem do cavalo gordo tinha dito. Severino ouviu em silêncio, sentado no tronco de angico onde costumava descansar. Seu rosto não mudou. Mas quando Rosalina disse o nome do coronel Firmino, alguma coisa nos olhos de Severino se moveu. Uma sombra rápida, como nuvem passando na frente do sol. Ele disse apenas 4 palavras que fizeram o sangue de Rosalina gelar e esquentar ao mesmo tempo. Eu conheço esse homem. E não disse mais nada. Levantou, pegou a enxada e foi para o terreno como se nada tivesse acontecido. Mas Rosalina percebeu que ele batia a ferramenta na terra com uma força que não era de trabalho. Era de outra coisa. Era a força de um homem que está travando uma briga por dentro e usando o corpo para não deixar essa briga escapar.
Naquela noite, depois que os gêmeos adormeceram e a lamparina jogava aquela luz trêmula e alaranjada nas paredes de barro, Rosalina sentou na soleira da porta e olhou para o céu. As estrelas do sertão são uma coisa que quem nunca viu não consegue imaginar. Não são aqueles pontinhos tímidos que aparecem nas vilas grandes. São milhares, um tapete branco rasgando o escuro de ponta a ponta, tão perto que dá a impressão de que se você subisse no telhado e esticasse o braço, seus dedos tocariam a luz. Severino apareceu do lado dela sem fazer barulho, como sempre fazia, como se seus pés tivessem aprendido a pisar sem machucar o silêncio. Sentou no chão, encostou as costas na parede da casa e ficou ali, olhando para o mesmo céu. Passou um tempo longo sem nenhum dos dois falar. Era Rosalina quem sempre esperava, porque tinha aprendido que Severino só dizia as coisas quando as coisas estavam prontas para serem ditas, como fruta que só cai do pé quando está no ponto. E foi ali, naquela noite de estrelas demais e silêncio demais, que Severino contou. Contou devagar, com a voz mais baixa do que o normal, sem olhar para Rosalina. Olhava para o mato escuro, como se estivesse falando com as árvores, com os bichos, com a noite, e Rosalina fosse apenas alguém que estava perto o suficiente para ouvir. Disse que teve uma esposa, que o nome dela era Teresa e que ela tinha mãos pequenas e um jeito de rir que fazia o ar ao redor ficar mais leve. Disse que Teresa era filha de um celeiro de uma vila distante, que tinha aprendido a costurar couro antes de aprender a costurar tecido, e que quando Severino a pediu em casamento, ela disse que sim antes dele terminar a frase, como se já soubesse que ele ia perguntar, como se já tivesse decidido antes dele decidir. Disse que tiveram uma filha, uma menina que chamaram de Clara, porque nasceu num dia claro de junho, com o céu tão limpo que dava para ver as serras azuis tremendo no horizonte. Disse que Clara tinha olhos grandes e curiosos, que perguntava o nome de cada bicho, de cada planta, de cada estrela que aparecia no céu, e que Severino inventava nomes quando não sabia a resposta verdadeira, só para ver a menina sorrir. Disse que quando Clara tinha 4 anos, uma febre chegou na região. Não era febre qualquer. Era daquelas que vêm de longe, que entram pelas casas sem pedir licença e levam quem encontram pelo caminho. O povo chamava de febre brava, porque atacava rápido, queimava o corpo por dentro e não dava tempo de quase nada. Severino não estava em casa quando a febre chegou. Tinha ido a uma vila há 3 dias de viagem para vender umas cabeças de gado e pagar contas que estavam apertando. Coisa de 1 semana, ele disse para Teresa antes de sair. 1 semana e eu volto. Quando voltou, encontrou a casa em silêncio. Um silêncio que ele soube, antes mesmo de desmontar do cavalo, que não era o silêncio de gente dormindo. Era o silêncio de ausência. Teresa tinha morrido primeiro, tentando cuidar de Clara, se recusando a sair do lado da filha, mesmo quando a febre pegou nela também. Uma vizinha contou depois que Teresa não quis ajuda, que dizia que ia ficar com a menina, que não ia abandonar a menina, que Deus ia cuidar das duas. Clara morreu 2 dias depois da mãe, nos braços dessa mesma vizinha, com 4 anos e 3 meses de vida. Severino chegou 1 dia depois de enterrarem a filha. 1 dia. 24 horas que separaram ele de poder segurar Clara uma última vez, de poder dizer alguma coisa, de poder pelo menos estar ali quando o mundo desabou. Severino não chorou quando contou isso para Rosalina. Sua voz não tremeu, seus olhos não marejaram. Ele falava com uma secura que era pior que qualquer choro, porque era a voz de alguém que já gastou todas as lágrimas que tinha e agora só resta o fato seco, cru, sem nenhum véu para suavizar. Disse que depois do enterro ficou 3 dias sentado na cadeira onde Teresa costumava costurar, sem comer, sem beber, sem dormir direito. Disse que no 3º dia levantou, selou o cavalo e começou a andar. Não para lugar nenhum, apenas para longe. E desde então,
Já fazia quase 6 anos. Ele ia de fazenda em fazenda, de terra em terra, trabalhando com gado, consertando cerca, arando o chão, fazendo o que aparecesse. Dormia onde o deixassem dormir. Comia o que lhe dessem para comer. E carregava por dentro uma dívida que nenhum trabalho do mundo conseguia pagar. A dívida de não ter estado lá, de ter escolhido viagem em vez de ficar perto, de ter calculado que uma semana não faria diferença, quando uma semana fez toda a diferença do mundo. Rosalina ouviu tudo sem interromper. Quando Severino terminou, o silêncio voltou, mas era um silêncio diferente de todos os outros silêncios que eles já tinham dividido. Era o silêncio de duas pessoas que acabaram de trocar uma coisa que não tem volta. Uma coisa que, uma vez dita, muda para sempre a distância entre dois corpos. Rosalina não disse nenhuma frase bonita, nenhuma palavra de consolo ensaiada. Fez a única coisa que sentiu que devia fazer. Esticou a mão e colocou sobre a mão dele, ali no chão de terra, sem apertar, sem puxar, apenas deixando a mão repousar como quem diz: eu estou aqui e isso é tudo que tenho para te oferecer, mas é seu. Severino não retirou a mão. Ficaram ali, os dois, olhando para o céu, ligados por aquele toque mínimo que continha uma coisa enorme demais para caber em palavra. E Rosalina entendeu naquela noite uma coisa que antes só intuía. Entendeu porque Severino não conseguiu seguir caminho quando viu ela com os gêmeos na frente da casa. Não era caridade, não era bondade de estranho. Era um homem que já tinha falhado uma vez em estar presente quando precisavam dele e que não ia suportar carregar essa culpa pela segunda vez. Ele não estava ali só por ela, estava ali por ele também. Estava ali porque cada telha que consertava, cada balde de água que trazia, cada broto que arrancava da terra seca era uma forma de dizer para Teresa e para Clara, onde quer que estivessem, que ele tinha aprendido, que dessa vez ele ficava. Os dias que se seguiram ganharam um peso diferente. Cada amanhecer era um dia a menos no prazo de Firmino, e aquela contagem invisível pairava sobre o sítio como sombra de urubu circulando no alto, sempre presente, sempre lembrando. Severino trabalhava com a mesma dedicação de antes, mas Rosalina percebia que ele saía mais cedo, antes do sol, e às vezes sumia por horas. Montava no cavalo magro e descia a trilha, voltando só no meio da tarde, com o rosto fechado e um silêncio diferente do habitual. Um silêncio que tinha cheiro de briga contida. Na terceira vez que isso aconteceu, Rosalina esperou ele voltar, esquentou café no fogão de lenha e colocou a caneca de lata na mão dele sem perguntar nada. Severino bebeu devagar, olhou para ela e disse apenas que estava tentando resolver, que conhecia Firmino de anos atrás, que tinha trabalhado em terras dele no passado e que estava tentando achar um jeito de conversar. Rosalina sentiu o medo apertar o peito, porque negociar com um homem poderoso no sertão daquele tempo era como querer fazer acordo com onça. Você podia até falar, mas quem decidia o final era sempre a onça. Numa manhã quente, quando faltavam 12 dias para o prazo acabar, Severino voltou de uma dessas saídas e sentou no banco da varanda. Seu rosto carregava uma expressão que Rosalina ainda não tinha visto nele. Não era derrota, não era vitória. Era decisão. A expressão de um homem que pesou tudo o que tinha para pesar e chegou num número final. Disse que Firmino aceitava vender aquele pedaço de terra, não por bondade, não por compaixão, não por coisa nenhuma que se parecesse com decência humana. Por preço, e o preço era o que homens como Firmino sempre cobram de gente como eles, tudo. O coronel queria 20 cabeças de gado, não queria dinheiro de papel, que perdia valor e virava pó. Queria gado, a moeda de verdade do sertão, a única riqueza que andava com as próprias pernas e que nunca deixava de valer. Rosalina ouviu e sentiu o chão sumir debaixo dos pés. 20 cabeças. Ela não tinha uma galinha, não tinha um bode magro,
Não tinha nada além de 2 filhos, uma casa que nem era dela e a roupa do corpo. Mas Severino não tinha terminado. Disse que ao longo daqueles 6 anos andando pelo sertão, trabalhando em fazenda alheia, dormindo no relento e no chão duro, ele não tinha gastado quase nada do que ganhava. Não tinha onde gastar, não tinha para quem gastar, não tinha motivo nenhum para gastar. Parte do que recebia era em dinheiro, que ele guardava numa sacola de couro amarrada debaixo da sela. Outra parte era em gado, cabeças que fazendeiros lhe davam como pagamento por serviço bem feito, e que ele deixava soltas em pastos de conhecidos, espalhadas por 3 ou 4 propriedades. No total, Severino tinha juntado 18 cabeças. 18, faltavam 2 para o preço de Firmino. 18 cabeças de gado era tudo que aquele homem possuía no mundo. Era a sua segurança, sua velhice, a única coisa entre ele e a miséria completa. E ele estava dizendo, ali, sentado naquele banco de madeira que ele mesmo pregou, com a voz calma de quem já tomou a decisão e não vai voltar atrás, que ia entregar tudo ao coronel. Rosalina sentiu as pernas fraquejarem e o peito apertar de um jeito que doía. Disse que não podia aceitar, que era loucura, que ele ia ficar sem nada no mundo. Que ninguém no juízo perfeito entrega tudo que tem por uma terra que nem é sua, por uma mulher que conheceu faz pouco tempo, por 2 filhos que não carregam o sangue dele. Severino deixou ela falar. Esperou ela terminar cada palavra, esperou o silêncio voltar, e então disse uma coisa que Rosalina guardou dentro de si pelo resto de seus dias. Disse que 6 anos atrás não estava lá quando Teresa precisou, que não estava lá quando Clara chamou por ele de madrugada com o corpo queimando de febre, que não estava lá e que essa ausência tinha destruído cada pedaço do que ele era por dentro, um por um, como cupim comendo madeira, até não sobrar nada de pé. Disse que Deus, ou o destino, ou o que quer que seja que governa os caminhos tortos dos homens nesse mundo, tinha colocado ele naquela trilha, naquela tarde, naquele exato momento em que uma mulher com 2 filhos nos braços estava precisando de alguém. Disse que 18 cabeças de gado não valiam nada, comparado com o peso de virar as costas e ir embora sabendo o que sabia. Disse que preferia ficar sem um tostão e dormir em paz, do que guardar rebanho e carregar pelo resto da vida a certeza de que falhou de novo. Disse que as 2 cabeças que faltavam ele ia conseguir, que ia trabalhar, que ia dar um jeito, porque sertanejo sempre acha caminho quando a causa é justa. Rosalina chorou. Chorou de um jeito que não chorava desde a noite em que abriu a prateleira e viu o vazio que Adhemar tinha deixado. Mas aquele choro era de natureza completamente diferente. Não era choro de abandono. Era choro de quem, depois de tanto tempo acreditando que o mundo só sabia tirar, descobre que o mundo também sabe dar. E que às vezes o que ele dá chega na forma mais improvável possível, na forma de um homem calado, cheio de ferida por dentro, montado num cavalo magro, que apareceu sem promessa nenhuma e aos poucos, dia após dia, gesto após gesto, foi se tornando a coisa mais importante que ela tinha. Não era amor ainda, ou talvez já fosse, mas um tipo de amor tão novo e tão frágil que Rosalina tinha medo de olhar para ele de frente, como quem protege a chama de uma vela com a mão em concha, sabendo que se o vento soprar forte demais, apaga tudo. Severino saiu antes do amanhecer no dia seguinte. Disse que ia buscar as 18 cabeças onde estavam espalhadas e que ia dar um jeito de conseguir as 2 que faltavam. Disse que voltava antes do prazo acabar. Rosalina ficou na porta da casa com Tomás no braço direito e Inês no braço esquerdo, olhando ele sumir na trilha no escuro da madrugada, e sentiu o peito apertar de um jeito que conhecia bem. Porque aquela cena ela já tinha vivido. Já tinha ficado naquela mesma porta, com aqueles mesmos braços ocupados, olhando um homem descer aquele mesmo caminho e sumir na curva. A última vez que isso aconteceu, o homem não voltou.
E por mais que tudo dentro dela dissesse que Severino era diferente, que Severino era de outra madeira, que Severino era o tipo de homem que faz o que fala e volta quando diz que volta, havia uma parte dela, uma parte pequena, escondida, machucada, que sussurrava baixinho no ouvido: e se não voltar? E se for igual? E se todo homem que desce esse morro simplesmente desaparece? Rosalina espantou aquele pensamento como se espanta mosca, com um gesto rápido da mão invisível da fé. Mas o pensamento voltou, e voltou de novo, porque medo antigo não vai embora fácil, medo antigo tem raiz funda. Os dias passaram lentos, como passam no sertão quando alguém está esperando. Rosalina cuidou dos gêmeos, cuidou da horta que agora começava a mostrar sinais teimosos de vida. Uns brotos verdes aparecendo onde antes só tinha poeira, umas folhas se abrindo devagar, como se a própria terra tivesse finalmente resolvido confiar em quem estava cuidando dela. E a cada amanhecer, Rosalina levantava, ia até a porta da frente, olhava para a estrada e contava. Faltavam 8 dias, depois 7, depois 6, e Severino não voltava. No 5º dia antes do prazo, Tomás acordou de madrugada com um choro diferente. Rosalina pegou o menino no colo e sentiu que o corpinho estava quente. Febre. A mesma febre que tinha pegado Inês semanas antes, agora estava no irmão. E dessa vez, Rosalina estava sozinha de novo. Sozinha com 2 bebês, com um prazo de despejo correndo, com um homem que tinha prometido voltar e ainda não tinha voltado, e com a noite do sertão entrando pela janela como bicho que não foi convidado. Ela apertou Tomás contra o peito, molhou o pano em água, rezou. E enquanto rezava, olhava para a porta e se perguntava se Deus tinha mandado Severino só para mostrar que coisa boa existia, ou se tinha mandado para ficar. A febre de Tomás durou 2 noites. 2 noites em que Rosalina não dormiu, não comeu, não fez nada, além de segurar o menino contra o peito e trocar o pano molhado na testa dele a cada vez que o tecido esquentava. Inês dormia no caixote ao lado da cama, quieta, como se soubesse que não era hora de pedir atenção. Na segunda madrugada, quando o escuro estava mais pesado e o silêncio do mato parecia apertar as paredes da casa, a febre cedeu. Rosalina sentiu o corpo do filho esfriar devagar. Sentiu a respiração dele se acalmar. Sentiu os músculos pequeninos relaxarem nos braços dela, como quem finalmente solta um peso que estava segurando. Ela encostou a boca na testa de Tomás e agradeceu a Deus baixinho, com a voz quebrada de quem não tem mais força nem para rezar direito, mas reza assim mesmo, porque no sertão a fé não precisa de voz bonita, precisa só de ser verdadeira. Na manhã seguinte, com os 2 filhos dormindo e o sol ainda fraco no horizonte, Rosalina foi até a porta e olhou para a estrada. Faltavam 3 dias para o prazo de Firmino. A trilha de terra vermelha descia o morro vazia como tinha descido todos os dias desde que Severino partiu. Rosalina sentiu aquele aperto no peito que já conhecia tão bem, aquele nó que se formava entre a costela e o coração toda vez que a esperança e o medo se encontravam no mesmo lugar. Ela voltou para dentro, acendeu o fogão de lenha, esquentou água, fez um mingau ralo com o resto de farinha que tinha e comeu devagar, forçando cada colher para dentro porque o corpo precisava, mesmo que a vontade não estivesse ali. Depois, lavou o rosto, prendeu o cabelo, pegou os gêmeos e sentou na varanda. E esperou. Porque era a única coisa que sabia fazer quando o mundo tirava dela o poder de agir. O 2º dia antes do prazo, amanheceu cinzento. O céu estava coberto de nuvens baixas, pesadas, daquelas que no sertão podem significar chuva ou podem significar nada, porque o sertão é assim, promete e nem sempre cumpre. Rosalina passou a manhã toda na varanda, dividida entre cuidar dos gêmeos e olhar para a trilha.
De vez em quando levantava, ia até a cerca que Severino tinha consertado, apoiava as mãos na madeira firme e ficava ali, olhando para o horizonte, tentando enxergar alguma coisa se movendo na curva lá embaixo. Nada. Só o vento levantando poeira e os mandacarus parados como sentinelas de um reino abandonado. Foi no fim da tarde desse dia, quando o sol já estava descendo atrás das nuvens e o céu tinha virado uma mistura de cinza com laranja, que Rosalina ouviu um barulho. Não era vento, não era bicho. Era um som que ela conhecia, mas que demorou alguns segundos para identificar, porque fazia tempo que não ouvia. Era mugido, mugido de gado. Baixo no começo, misturado com o vento, mas ficando mais claro a cada instante. E então ela viu, lá embaixo, na curva da trilha, uma nuvem de poeira subindo. E dentro da poeira, formas se movendo. Gado. Uma fila de gado subindo o morro devagar, e atrás deles, montado no cavalo magro de pelo pardo, com o chapéu de aba larga e a camisa de algodão cru, coberta de pó da estrada, Severino. Ele vinha tangendo os bichos com calma, com aquele jeito paciente de quem lida com gado a vida inteira, guiando cada cabeça pela trilha estreita, sem pressa, sem grito, só com estalos de língua e movimentos da mão. Rosalina sentiu as pernas cederem. Teve que segurar na cerca para não cair, não de fraqueza, de alívio. Um alívio tão grande que o corpo não sabia como processar, então fez a única coisa que corpos fazem quando a emoção é maior que a capacidade de conter. Ela chorou. Chorou ali de pé, agarrada na cerca, com os gêmeos dormindo dentro da casa, olhando aquele homem subir o morro com uma fila de gado atrás de si. Ela contou. Contou 2 vezes para ter certeza. 21, não 18. 21. Ele não tinha conseguido só as 2 que faltavam, tinha conseguido 3. Quando Severino chegou na frente da casa e desmontou do cavalo, Rosalina viu que ele estava mais magro do que quando partiu. O rosto estava chupado, a barba tinha crescido cerrada, os olhos tinham olheiras fundas de quem dormiu pouco e andou demais. Mas havia uma coisa naqueles olhos que ela nunca tinha visto antes. Uma coisa que não era tristeza, nem cansaço, nem aquela dor antiga que ele sempre carregava. Era outra coisa. Era a expressão de um homem que, pela primeira vez em muitos anos, tinha feito uma coisa que fazia sentido. Que tinha colocado cada grama de força que ainda restava nele a serviço de algo que valia a pena. Rosalina caminhou até ele. Parou na frente dele. Olhou nos olhos dele. E fez uma coisa que nunca tinha feito, que nem sabia que ia fazer até o momento em que fez. Colocou as 2 mãos no rosto dele, sentiu a barba áspera contra as palmas, sentiu o calor da pele queimada e encostou a testa na testa dele. Ficaram assim, testa com testa, em silêncio, no meio do terreiro, com o gado mugindo ao redor e o céu virando noite por cima. Nenhum dos 2 disse nada. Não precisava. Havia coisas que palavras não tinham tamanho para carregar, e aquele momento era uma delas. Severino contou depois, quando já estava sentado na varanda com uma caneca de café na mão e os gêmeos acordados no colo de Rosalina, que as 2 cabeças que faltavam ele tinha conseguido com um fazendeiro velho que conhecia de anos atrás, lá para as bandas de uma vila distante. Disse que ofereceu 2 meses de trabalho em troca de 2 novilhas. 2 meses de serviço pesado, de arar terra, de erguer cerca, de tocar boiada no sol e na chuva. O fazendeiro aceitou, mas quis que o trabalho começasse na hora. Severino trabalhou sem parar, dia e noite, comprimindo semanas de serviço em poucos dias. Dormia 2, 3 horas por noite e passava o resto do tempo no serviço, porque sabia que o prazo estava correndo e que cada dia que passava era um dia a menos entre Rosalina e a rua. O fazendeiro velho ficou tão impressionado com a quantidade de trabalho que aquele homem magro conseguia fazer que no final não deu 2 novilhas. Deu 3,
A terceira, disse o velho, era pela honra, porque fazia tempo que ele não via um homem trabalhar daquele jeito por causa de alguém que não era do sangue dele. No dia seguinte, Severino separou 20 cabeças, deixou a novilha que sobrava amarrada no pasto do sítio, selou o cavalo cedo e desceu o morro com o gado. Foi até a propriedade de Firmino, que ficava a meio-dia de viagem. Rosalina não foi. Ficou em casa com os gêmeos, rezando de um jeito que misturava Padre Nosso com promessa. Promessa com pedido, pedido com barganha, como se estivesse numa conversa franca com Deus, dizendo: eu já passei por tudo que o Senhor mandou. Já aguentei o que tinha que aguentar, agora eu peço só isso, só essa coisa. Deixa esse homem voltar com a terra na mão. Severino voltou no fim da tarde. Desmontou do cavalo, caminhou até Rosalina, tirou de dentro da camisa um papel dobrado e colocou na mão dela. Era o documento da terra. Firmino tinha assinado, com testemunha e tudo, do jeito que se fazia naquele tempo. Aquele pedaço de chão seco no alto do morro, com a casa de taipa, o telhado consertado, a cerca nova e a horta que começava a brotar, agora pertencia a Rosalina. O nome dela estava ali, escrito em tinta, num papel que valia mais do que qualquer coisa que ela já tinha segurado na vida. Rosalina olhou para o papel, olhou para Severino e, pela primeira vez desde que se conheceram, foi ela quem não conseguiu falar. As palavras simplesmente não saíam. Ficaram presas em algum lugar entre o coração e a garganta, engarrafadas num trânsito de emoções que era grande demais para uma boca só. Severino entendeu. Ele sempre entendia, sempre sabia ler o silêncio dela como sabia ler a terra. E naquele momento, pela primeira vez, ele sorriu. Não foi um sorriso largo, não foi um sorriso de riso. Foi um sorriso pequeno, quieto, que apareceu no canto da boca e subiu devagar até os olhos, iluminando aquele rosto castigado de sol e de dor, como lamparina acende um quarto escuro. E Rosalina viu naquele sorriso uma coisa que mudou tudo dentro dela. Viu que Severino não tinha dado as 20 cabeças de gado por pena, nem por culpa, nem por obrigação. Tinha dado porque queria ficar. Porque em algum momento, entre consertar telha e plantar semente e trazer farinha e dormir na varanda, aquele homem que tinha jurado para si mesmo que nunca mais ia se permitir querer nada, tinha voltado a querer. E o que ele queria era ali, na frente dele, segurando um papel com as mãos tremendo e olhando para ele com olhos que estavam dizendo tudo que a boca não conseguia. Os meses que vieram depois foram de construção. Não só de paredes e de plantação, mas de uma coisa que os dois estavam aprendendo a erguer juntos, sem manual e sem pressa. Uma vida. Severino se mudou para o sítio de vez. Não para dentro da casa, não ainda. Construiu um cômodo pequeno ao lado, com suas próprias mãos, de taipa e madeira, onde dormia e guardava suas coisas. Mas a cada semana que passava, a distância entre aquele cômodo e a casa de Rosalina ficava menor, não em metros, em tudo o mais. Ele tomava café de manhã na cozinha dela, jantava à noite com ela, segurava os gêmeos no colo enquanto Rosalina descansava, cantava para Tomás e Inês dormirem, cantigas antigas que ele dizia que a mãe dele cantava, com uma voz desafinada que não tinha nenhuma beleza musical, mas tinha uma beleza de outro tipo, a beleza de um homem duro que amolece para embalar criança. A terra respondeu ao trabalho dos dois. A horta que Severino plantou no lugar certo, onde a água se juntava, deu feijão, mandioca, abóbora, milho. A cisterna ficava cheia agora, porque Severino cavou um desvio que trazia água de chuva do morro direto para dentro dela. A novilha que o fazendeiro velho deu de bônus ficou no pasto e deu leite, e aquele leite virou queijo, e aquele queijo virou moeda de troca na vila, e aquela troca trouxe sal, açúcar, tecido, sabão. Aos poucos, sem ninguém perceber a hora exata em que aconteceu, aquele sítio que era ruína virou lugar de gente, virou lar. Numa noite de lua cheia, dessas em que o sertão fica prateado,
e dá para enxergar longe como se fosse dia. Rosalina estava sentada na varanda com Inês, adormecida no colo. Severino apareceu com Tomás no braço, o menino já dormindo também, a boca aberta, a mão agarrada na camisa dele, como se nem no sono quisesse largar. Ele sentou do lado dela e ficaram ali, cada um com um filho no colo, olhando para o mato iluminado pela lua. Rosalina encostou a cabeça no ombro dele, devagar, quase sem perceber que estava fazendo, e Severino não se afastou. Deixou a cabeça dela repousar ali, e com a mão livre, a mão que não estava segurando Tomás, encontrou a mão dela, e os dedos se entrelaçaram ali no escuro, como duas raízes que crescem separadas por baixo da terra, e num dia se encontram e se enroscam e não se soltam mais. Ninguém pediu ninguém em casamento com palavras bonitas, ninguém se ajoelhou, ninguém fez discurso. O casamento deles foi como tudo entre os dois tinha sido. Quieto, sem pressa, construído em gestos pequenos que juntos formavam uma coisa enorme. Um dia Severino simplesmente não voltou para o cômodo dele. Dormiu na casa, ao lado dela, com os gêmeos entre os dois. E na manhã seguinte, quando o sol entrou pela janela e iluminou os quatro deitados naquela cama de casal improvisada, não teve declaração nenhuma. Teve café feito a quatro mãos, teve Tomás rindo porque derrubou a caneca, teve Inês puxando a barba de Severino com a mão gordinha, teve uma manhã comum de uma família que decidiu existir. O casamento na igreja veio depois, simples, numa capelinha branca da vila, com meia dúzia de vizinhos que tinham virado amigos e uma benzedeira velha chamada Dona Gertrudes, que fez questão de ser madrinha porque dizia que tinha visto na borra do café que aqueles dois iam ficar juntos e que ela não ia perder a chance de dizer que avisou. Severino usou uma camisa branca, que Rosalina costurou com tecido comprado na feira. Rosalina usou um vestido simples que uma vizinha emprestou, o mesmo que a vizinha tinha usado no casamento dela anos antes. Os gêmeos, com quase 1 ano de idade nessa altura, ficaram no colo de Dona Gertrudes durante a cerimônia e se comportaram como bebês se comportam em igrejas, com absoluto desrespeito pelo silêncio sagrado e total indiferença pela solenidade do momento. Mas ninguém se importou, porque o que importava não era o silêncio, era o barulho. O barulho de vida, de riso, de choro de criança, de gente existindo junta num lugar onde antes só tinha vazio. Os anos que se seguiram foram de trabalho, de colheita, de filhos crescendo, de noites longas de conversa na varanda e manhãs curtas de serviço no terreno. Tomás herdou a curiosidade da mãe e fazia perguntas sobre tudo. Sobre o céu, sobre a terra, sobre por que o sol era quente e a lua era fria. Inês herdou a quietude de Severino, aquela força calada que não precisa de barulho para existir, e desde pequena já sabia fazer as coisas sem que ninguém pedisse, como se enxergasse o que precisava ser feito antes dos outros. Severino ensinou os dois a plantar, a ler a terra, a entender o céu. Rosalina ensinou os dois a costurar, a contar, a ler com uma cartilha velha que conseguiu emprestada na vila. E juntos, os quatro transformaram aquele sítio no alto do morro num lugar que ninguém mais chamava de esquecido. Porque não era mais, era lembrado, era visitado, era vivo. Numa tarde qualquer, muitos anos depois, Severino estava sentado no mesmo banco da varanda, mais velho agora, com cabelos brancos e rugas fundas que o sol e o tempo tinham desenhado no rosto. Tomás e Inês já eram crescidos, fortes, saudáveis, com aquele tipo de saúde que só gente que come do que planta e bebe do que a terra dá consegue ter. Rosalina apareceu na porta com 2 canecas de café, sentou do lado dele e ficou ali, olhando para o terreno verde que descia o morro, para o gado pastando no pasto, para as árvores de fruta que eles tinham plantado juntos e que agora davam sombra suficiente para uma família inteira se deitar embaixo. O silêncio do sertão continuava lá,
Continuava fundo, continuava grande, mas não pesava mais, não sufocava mais, porque agora era um silêncio cheio de coisa, cheio de respiração de gente, cheio de lembrança boa, cheio daquele tipo de paz que só chega depois que a pessoa passa pela tempestade inteira e descobre do outro lado que ainda está de pé. Severino olhou para ela e fez aquele sorriso pequeno, quieto, que tinha aparecido pela primeira vez no dia em que subiu o morro, tangendo o gado, e que agora aparecia todos os dias, várias vezes ao dia, como se ele estivesse recuperando aos poucos todos os sorrisos que a vida tinha roubado dele naqueles 6 anos de estrada. Rosalina encostou a cabeça no ombro dele, como fazia naquela primeira noite de lua cheia, e os dedos dos dois se encontraram mais uma vez, como raízes que se enroscam por baixo da terra e não se soltam mais. Porque no final das contas, essa história nunca foi sobre um sítio esquecido, nem sobre um tropeiro covarde, nem sobre um coronel ganancioso. Essa história foi sobre uma coisa que acontece de vez em quando nesse mundo, quando 2 pessoas que já perderam tudo se encontram no caminho e decidem, sem saber direito o que estão fazendo, que perder tudo de novo é um risco que vale a pena correr se for para não estar sozinho. Às vezes a gente acha que a vida só sabe tirar. Tira a companhia, tira a esperança, tira o chão debaixo dos pés. Mas de vez em quando, sem aviso, sem explicação, ela manda alguém pelo caminho. Alguém que não devia estar ali, mas que chega na hora certa. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário. Conta pra mim o que sentiu. E se conhece alguém que precisa ouvir que dias melhores existem, compartilha esse vídeo. Às vezes uma história é tudo o que alguém precisa para não desistir. Nos vemos no próximo conto.